Salve família Broadcast, mais um EP saindo, tá bom? De antemão eu quero agradecer a galera que acreditou na ideia do Broadcast, a galera que nos apoia, JRF Entretenimento, trazendo Arena Bets e Bets Leader, tá bom? Aquele salve pra galera que faz esse trabalho aí. Bom, hoje eu trago uma pessoa maravilhosa, uma pessoa carismática, uma pessoa que, diga-se de passagem, que eu já conheço há algum tempo e é uma satisfação enorme estar com ela aqui. Djalma Felipe, eu trago aqui para a gente explorar um assunto que ultimamente tem se trabalhado muito desde que se deu início a essa pandemia. A gente vai falar um pouco da história de vida dele e abordar o que ele tem de melhor para nos oferecer. Djalma se apresenta, dá um salve aí para todo mundo que está te assistindo. Boa noite, Anderson. Eu queria começar dizendo o que você dizia no Jornal Natural, Tá. né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sim, é verdade. Né? Bem lembrado, bem Né? lembrado. Só para lembrar que eu assisti Sim, aqueles vídeos, muito né? bom saber, inclusive, bom saber. E tudo mais. Então, eu sou Djalma. Eu atualmente me formei há pouco tempo em psicologia, no curso de psicologia da UNP, em dezembro de 2021. Então, a gente pegou na metade do curso, praticamente, Sim. essa pandemia, então teve que ter uma adaptação geral, né, Sim. para o online, mas aí teve a questão do último ano, a gente tinha que ter estágio presencial, então você tinha que começar a atender pessoas. Entendo. A gente, no meio dessa loucura da pandemia, a gente teve que aprender muita coisa e os usuários dos serviços, né, não só de psicologia, mas da saúde em geral, eles estavam se adaptando e os profissionais também. Tá. Né? Todo mundo em processo de adaptação em basicamente tudo, né? Porque tudo mudou. Exatamente, em tudo. Essa história do online foi um aprendizado muito grande, né? Sim. Então, por isso que quando nós nos encontramos, eu falei, Anderson, vamos de repente bater um papo sobre isso, Sim, né? Porque é sim. uma coisa tão pertinente. Às vezes a pessoa não sabe que foi atingida por algum trauma durante essa pandemia, Sim. seja porque perdeu um parente ou porque nem pegou Covid, mas ficou diante de toda essa situação e que afeta, né? E afeta todo mundo, né? Então, por isso a ideia da gente conversar um pouco sobre isso, né? Sim, perfeito. Show de bola. Mas aí, então, falando aqui um pouquinho de mim, eu sou filho de Quixeré, né? Tá Acho que bom, muita bom. gente me conhece, eu sou ali do Buqueirão. E com 18 anos eu fui embora para Fortaleza, morei quase 20 anos lá. E nesse período eu tentei por 3 vezes fazer enfermagem, viu? Isso na capital? Na capital, Tá bom. Eu achava que cuidar das pessoas na forma da saúde, né? Do Sim. auxílio à saúde, seria bom para mim. Eu tinha muita afinidade. Achava que tinha. Nunca consegui concluir. Tá. Passei 1 ano, passei 6 meses, não consegui fazer o curso todo. E aí sempre trabalhei no comércio, né? De shopping. Muita gente mais velhos lembra que eu trabalhava no Iguatemi, tudo. E depois teve um período que eu fui ser barman, né? Eu trabalhei na noite de Fortaleza muitos anos, né? Massa, que massa. Então você é quase um psicólogo trabalhando lá. Eu imagino. Atendimento ao cliente, como você já foi, eu também já fui lojista há muito tempo. Eu trabalhei em shopping também quando morei lá. Trabalhei no Del Passeio. Assim, você precisa ter um psicológico muito bom, né? E na noite eu imagino, né, que lidar com aquelas pessoas que a maioria sobre o efeito de álcool, né, deve ser bem complicado. A gente observava que as pessoas chegavam muito bem arrumadas e educadas no início, né? Sim. No final, saía sem sapato, com a sandália uma no pé, outra na mão, enfim. A gente sempre tinha esse olhar, né, sobre as pessoas. E tinha aqueles clientes fixos que iam para lá como uma forma de se comunicar ou de desabafar, né? Entendi. Então, aí eu trabalhei muitos anos como barman também, mas por circunstâncias familiares, eu, em 2011... vim em Quixeré passar um final do ano e aí eu tinha saído de um trabalho, que o meu último emprego em Fortaleza foi num call center, um famoso call center que tem lá, ali perto da rodoviária. A conta que você conta que própria. era isso? Eu acho que quem teve ali 16, 17, 18 anos de idade em Fortaleza passou pela conta. Que você... É verdade. Eu passei, foi um dos últimos trabalhos que eu tive lá, foi o último, na verdade. E aí...
Ali é como se trabalhar num banco. Eu Sim. tinha essa ideia, né? Você tem metas, é uma loucura aquilo ali. Mas você é mal remunerado. E assim, às vezes eu convivi com algumas pessoas que trabalham lá, aí tem umas metas que é para ganhar folga, né? Esse atendimento e prospecção de cliente, venda, Exatamente. é assim, uma infinidade de atendimento, de processos que você tem que fazer e a pessoa precisa ser muito bom. Isso é fato, você precisa ser muito bom para atingir as metas que são propostas. É, assim, é uma loucura. Foi talvez lá que nasceu aquele meme da Isolda que Foi. minha filha, anote aí que você é Anote o número. Anote o número que você é subordinado, né? Talvez Exatamente. tenha sido da Contax. Exatamente. Quando eu estava lá, em 2011, foi quando surgiu esse áudio, né? Enfim, eu participei disso aí. Mas lá eu descobri, entendi o que era aderência, absenteísmo, essas coisas Sim, sim. de horários certos, Sim, né, no sim. trabalho. Porque tudo isso contava no final do mês, né? Enfim. Mas aí eu saí, vim pra cá, e aí vim ficar com a minha mãe, minha irmã, meu sobrinho, 2012 teve aquela campanha eleitoral, né, que o Bessa foi eleito, e por eu ter uma Sim. proximidade com a esposa dele, com a Eliette, eu fui para a prefeitura, fui trabalhar era como se fosse um fiscal tributário. Tá. Eu lembro que tinha uma coisa engraçada aqui na Lagoinha, que tinha uma pessoa que falava assim, tem a equipe da fiscalização que vai passar aqui, Sim. né, nos locais, tipo bares, que não Sim. tinha alvarás em dia. Mas a equipe era só eu, viu? Uma vez A equipe de um. era a equipe de um. Chegava a de ser um. engraçado, né? Aí, Lá vem a equipe, em fiscalização quando hoje. via, é só você. Desce de Jalma. Exatamente, era só eu. E aí, 6 meses depois disso, a pessoa que estava lá na chefia dos tributos tirou uma licença e férias e eu assumi em junho de 2013. Tá. E estou lá até hoje, né? Vai fazer Certo. 9 anos agora em 9 junho. anos de carreira, né? Dessa carreira, dessa profissão, né? No setor de tributos. Mas aí, Anderson, eu tinha uma inquietação. Poxa, eu vou fazer 40 anos, não tenho uma formação. Eu tinha né, esse desejo, Sim. assim. Para mim era uma falta. E aí eu fiz um tecnólogo em recursos humanos. Tá, que inclusive eu concluo esse semestre. Parabéns, cara. Quero concluir esse semestre, essa semana é a minha última prova, que me identifico demais. Acho que essa troca de ideia pra mim é maravilhoso. Como eu falei quando a gente se encontrou, isso pra mim é um hobby. Isso é como sair pra ir pra uma praia, pra ir num shopping. Eu me divirto conversando e recebendo ideias, expondo minhas ideias. E o RH é isso. Na última empresa que eu trabalhei, eu fazia parte do RH. Eu gerenciava o RH e era muito bom pra mim quando uma pessoa chegava com um problema. Sim. Vou tacar a empresa no pau, vou aquele negócio todo. E eu conseguia, com os meus meios, com os meus legais, contornar a situação e a pessoa, no final de tudo, obrigado, Anderson. Eu adoro isso, entendeu? A pessoa chegar com um problema e eu conseguir conversar, não enganá-la, mas sim conversar e convencer. Eu amo isso, eu amo. O RH, ele proporciona isso mesmo. Né? Eu acho muito bonita essa palavra, essa frase, recursos humanos. Né? Para a gente valorizar realmente o humano da situação, né? Então, do RH que nasceu a ideia da psicologia? Rapaz, ainda a minha professora era uma psicóloga, lá em Limoeiro. Mas aí, quando eu concluí, né, em 2 anos eu concluí e fui fazer um MBA em gestão de pessoas. Tá. E a maioria, isso foi em Fortaleza, eu ia a cada 15 dias, né? E a maioria dos professores eram psicólogos de várias áreas. Aí tinha um que era na área de pesquisa e me falou, você é psicólogo? Aí eu falei, não sou não. Não. Ele, eu pensei que você era. Eu falei, não, eu tenho recursos humanos e tudo. E ele, rapaz, eu acho que você devia... Você nunca se interessou? Eu falei, professor, sempre me interessei, mas na minha região lá, eu acho que não tem. Aí ele falou, não, na UNP, lá em Mossoró, eu acho que tem. Isso era 2015. 2015, eu acho. Tá. Aí, passou-se o ano de 2016, eu nesse ato, assim, meio... Ainda no MBA em gestão de pessoas? Eu estava nesse MBA e tudo, aí quando finalizou, eu disse, eu vou ver, menina, eu vou ver aqui na UNP se tem. Deixa eu dar uma conferida, não custa... Pois é. Isso, meu Enem, eu tinha feito em 2013, se eu não me engano. Era a última chance que tinha para aquela nota. Tá, para usar a nota. A nota. Tá. E aí foi tudo assim, rapaz, eu fui lá, fiz uma prova, né, para ver se tinha que... Aí eu consegui um desconto lá de 40%, porque não é um custo barato, né, esses da área da saúde.
E também consegui financiar um financiamento pelo FIES. Ótimo. Né? Isso ótimo. era 2017, né? Uhum. Aí, então, de 2017 a dezembro de 2021, eu passei mergulhado No mundo da na psicologia. psicologia. Muitas leituras que chega, às vezes eu nem acredito que a gente tem que ler Eu, tanto para um eu, assunto. eu já penso em estudar a possibilidade de, quando eu sair do RH, entrar na psicologia, porque eu acho que é muito disso, de conversa, de apoio. Assim, eu tenho muitos amigos de verdade que amam conversar comigo. Às vezes eu vejo que eles nem querem um conselho, eles só querem alguém que diga: vixe, foi sério isso que aconteceu. Nossa, às vezes a pessoa só precisa disso, né? Ela só É precisa verdade. falar. E quando eu me imagino ajudando, como eu já falei, podendo partilhar um pouco de uma experiência, eu imagino o quão gratificante para mim seria. Aí eu te pergunto: será que eu tô com esse meu perfil, com esse meu pensamento, será que eu tô no caminho certo? A psicologia seria uma boa escolha? Que pergunta pertinente. Muito bem. No início da faculdade, as pessoas iam se apresentar, né? E acho que a maioria esmagadora, os 80%, falava isso. Eu estou aqui porque eu quero ajudar as pessoas, né? Uhum. Uma ou outra falou que eu não gosto de matemática, sei lá, essas Sempre coisas. tem, né? Sempre tem mais. Mas a gente vai mudando essa ideia à medida que você vai estudando, Uhum. né? Você vai conhecendo esse universo que é a psicologia. É claro que a função, que o tratamento é em ajudar, né? Uhum. Você está ali como instrumento de apoio ao ser humano. Tá. Mas eu vou te dizer uma frase que um professor me disse. É como se você segurasse. Você está no quarto escuro com o paciente, por Tá. exemplo. Você consegue segurar na mão dele e guiá-lo até aquela porta que vai, quando ela se abrir, terá luz. Mas quem vai seguir esse caminho é a pessoa. Né? A nossa ajuda, claro que tem que ter empatia, Sim. mas ela é técnica, né? A gente tem que... A pessoa precisa querer ir até a porta, não consegue ir sozinho, e cabe ao psicólogo ajudá-la a trilhar esse caminho. Esse caminho. Acho que eu consegui pegar É, um pouco. mas eu tinha essa ideia. Você não está errado. Assim, Aham. é um pensamento que te coloca numa sala de aula, num Uhum. curso de psicologia, Ótimo. na minha humilde opinião. Ótimo Viu? saber, ótimo saber. Viu? Mas é mais ou menos isso. O que ocorre é que a empatia, ela precisa, na maioria das vezes, o paciente ele precisa ter empatia com o profissional, né? Uhum. Se não tiver, não há problema nenhum. Ele vai embora e ele busca outro, e Uhum. pode ser que E ocorra. acredito que seja normal, né? Às vezes não rola, né? Você procura uma pessoa que Exatamente. não é a que você pensava o perfil, enfim, é uma infinidade de coisas, eu acredito, né? Que... Eu já indiquei um professor que trabalha Aham. no serviço particular para um amigo, e que aí daqui a gente pode até falar sobre abordagens. A Aham. abordagem dele não agradou muito o meu amigo, que ele é da psicanálise. Uhum. Então, o meu amigo acho que queria um outro tipo de abordagem. Ele queria que o psicólogo que foi atendê-lo desse uma resposta rápida aos anseios dele. Entendi, Entende? entendi. Mas isso aí seria uma outra abordagem. No caso da psicanálise, ele vai... assim, em poucas palavras, seria a cura pela fala, né? Onde você senta e fala sobre você, e aí tem uma série de questões mais profundas que envolvem, como eu disse, muita leitura, assim, né? Na época da faculdade, Anderson, falavam assim para mim, na psicologia existem várias abordagens, e sobre o mesmo tema, tem vários autores falando. Então, você tenta caminhar pelo que você vai tendo afinidade. Eu Sim. achava que isso é impossível. Mas não é. Né? Eu imaginava o tanto de livro que se tem e tudo, né? Bom, eu acho que é uma dúvida, talvez para muita gente, é uma pergunta bem popular, digamos assim. Para uma pessoa ir no psicólogo, ela necessariamente tem que ser doida? Se eu for no psicólogo... Eu acho que eu preciso ir no psicólogo, eu tô doido. E tem também uma curiosidade minha. Psicólogo, psiquiatra. Certo. Distingue pra mim, e eu acho que pra uma grande maioria que tá assistindo, que é leigo como eu nesse assunto,
distingue um pouco para nós. Eu queria só abrir um parêntese que se você não quiser fazer psicologia, faça jornalismo, que você tá, né, viu? Oh, que Boas- bom, que ótimas- bom, me sinto honrado. Ótimas Uma ótima perguntas. elogio. Bem, muitas pessoas em crise ao longo da minha vida, assim, Uhum. já chegaram para mim e me disseram assim, eu não vou para psicólogo que eu não tô louco, né? Eu não Aquela tô- que eu não resistência, tô doido. né? Aham. Mas para responder essa pergunta, eu vou te dizer o seguinte: eu sou psicólogo formado, já tenho o CRP, que é a carteirinha, né? Que aí você pode fazer o atendimento. Eu tenho que fazer terapia. Eu vou em busca de uma abordagem que me agrade e eu preciso fazer. Então, Entendi. todo psicólogo que atende pacientes, ele tem que fazer. Imagina as pessoas, né? O dia a dia comum, né? Que todos temos problemas e Sem temos dúvida. coisas que nos traumatizam. Né? Então, você não precisa ser doido para ir no psicólogo. Ao contrário. Ó, Né? Muitas das vezes, a terapia soluciona muitas questões que a pessoa tem dúvidas. Uhum. Né? E nessa parte do psiquiatra e psicólogo, o psiquiatra ele é um médico, que ele tem a formação ele termina como clínico geral e ele vai fazer uma especialização como um cardiologista, né? Ortopedista, enfim, né? Exatamente. Cada um na sua área. Na sua área. E tem a psiquiatria, que nós temos um filho de Quixeré, que inclusive é médico psiquiatra, né? Que é o Nossa, Dr. não. Maximilo. Ele é bem... Nossa. Ah, por isso que lá acho que ele tem uma clínica ali. Tem uma clínica Por isso recém-inaugurada. que tem um cérebro. e tal, agora que eu vi. Justamente. Pois Massa. Não sabia. Só escuto falar muito bem dele, que é um ótimo médico, mas não sabia que era nessa área. Inclusive, a esposa dele é psicóloga, né? Uma parceria... E também não sabia que era filho de Quixeré. O Maximiliano não sabia. A mãe dele é Lúcia. Ela é irmã de Tony Tuni. Ela já trabalhou muitos anos onde era a Fundação CESP, né? E já foi secretária de saúde. Assim, eles têm um histórico na área da saúde bem grande. Então, assim, o médico psiquiatra, ele faz o atendimento, ele vai entender que patologia é essa, do que a pessoa tem, né? Uhum. Sei lá, vou citar dois aqui. Existe ansiedade, existe depressão, né? Sim. E aí ele vai medicar a pessoa, né? E pode já de imediato encaminhar o psicólogo, né? Como não? Ele pode esperar um pouco, ver como é que está a medicação, sempre tendo retornos para ver como é que está, né? Se aumenta, se diminui, se cessa. Muitas das vezes o psicólogo ele pode entrar como um agente de desmame desse medicamento, né? Eu vou tomar por um período. Entendi. Quando eu termino, aí às vezes o médico já indica terapia. Eu não posso, digamos, eu estou tomando esse medicamento, vou parar, mas não posso deixar de ter um auxílio de alguma coisa. Aí entra o psicólogo para suprir o efeito do químico, digamos assim, né? Do remédio. O psicólogo ele pode, junto da medicação, ele realizar a terapia. Entendi. Durante. O psicólogo, ele não receita? Não. Tá. A gente fica só na parte de terapia mesmo. Tá, Né? é meio que aquelas cenas de filme, de série, um cara deitado no sofá, você com um papelzinho e a pessoa... É mais ou menos isso, né? Mudou um pouco, né? Porque, assim, o Freud, na época, né, no início do século XX, ele desenvolveu esse método, né, do divã. Mas hoje em dia não, né? As coisas estão bem diferentes. Seria quase uma conversa como nós estamos tendo, sendo que existem abordagens e abordagens. Não me disseram, eu vou até dizer, não me disseram exatamente isso no início da faculdade, sabe? Eu estava vendo coisas como Gestalt, que tem mais a ver... Eu não quero ser muito técnico, viu, Anderson? Não, sem problema, mas... Como figura e fundo. Imagina aquelas imagens que você não distingue e eu boto e me diz o que é. Sim, tipo isso, né? Ou aqueles testes psicológicos para empresas, enfim, onde se testa QI. Tem a TCC, que é a terapia cognitiva comportamental, né? Que já é uma outra abordagem. E tem a psicanálise, que é quando eu, na faculdade, vi os temas da psicanálise, eu cheguei para o meu professor e disse: professor, quando o senhor fala, é como se eu sentisse gosto de doce de leite, entendeu? É prazeroso, é muito bom, né? Exatamente. Eu faço parte de alguns grupos que tem no Rio Grande do Norte, né? A gente se encontra quinzenalmente, justamente para tratar dessa área
freudiana, que é muito interessante. Pôr os assuntos em dia, né? Trocar Exatamente, experiências. Bacana. Hoje, o Djalma psicólogo, como ele atua? Projeto, ideia de projeto, enfim, eu já conheço um e se você não falar, eu vou pedir para você explorar um pouco, mas fala um pouco do Djalma psicólogo hoje. O Djalma atua aqui, o Djalma atua ali. Perfeito, Anderson. Veja só, eu tenho muito interesse na saúde pública. Sabe, a gente sabe que tem muita demanda e poucos profissionais. Fato. Né? Acho que em todo o setor da saúde, né? Mas nessa área é bem complicado, assim, porque a demanda é muito grande. Só interrompendo. Hoje, Quixeré, qual a gama de psicólogos que nós temos no atendimento público? Tu consegue me dar uma ideia, mais ou menos assim? Só pra gente ter, né, conseguir mensurar. No CAPS a gente tem um que é a Nandi Thaís, né? Ela até, a avó dela é aqui de Lagoinha, a dona Rosita, falecida, né? Que foi vereadora. Tá. Temos em Quixeré, em Quixeré não, ele abrange todos os postos de saúde, tá. Né? Que é o Ulisses, que é um rapaz que atende em todos os postos, mas eu acho que são esses dois. Tem mais algum? Fora o Ulisses? Só pegando aqui o... Não, sem problema, fica à vontade, tá todo mundo. Inclusive eu vou até, porque o Jonathan, da Líder FM, toda a vida toma uma, aí hoje tá com um negócio. E assim, eu até... Enfim, a gente pode ter a real certeza de que pouco o número de profissionais para o número de pessoas que necessitam, não é isso? A gente pode ter essa... eu lembrei que o Web me disse aqui, tem no centro de reabilitação, tem no CAPS, tem nas UBS, né? Nesses postos de saúde, né? Um para cada. Cada, tá. Então, esse dos postos de saúde é só ele. Bem, Anderson, eu tenho esse desejo de atuar na saúde pública, porque eu fiz um estágio de 1 ano. 6 meses eu fiquei no CAPS. E tem também no Melhor em Casa. Tem um psicólogo no Melhor em Casa, que é um serviço que vai na casa da pessoa que não tem condição de se deslocar até o posto de saúde ou até o hospital. Projeto também, assim, social, prefeitura, esse Melhor em Casa? Bacana, esse do Melhor em Casa ele é federal, mas aí o município se inseriu nesse... Ele tem um quadro de enfermeiro, fisioterapeuta, muito bom. Tem uma médica, ótimo, tem um psicólogo, né? Que bacana. E tem duas... Um assistente social e 2 técnicas de enfermagem. Nossa. Que eles se deslocam até... Então, eu fiz um estágio com eles de 1 ano. Sim. Foi muito rico, assim. Pra gente que é da psicologia, nessa parte de você ir em domicílio, é mais complicado porque... eu vou falar como estagiário, certo? O titular desse projeto do Melhor em Casa é até o Vinícius, que é filho de Veridiano. É da sua família, né? Sim, Veridiano é tio da minha mãe. Pronto, pois é, o Vinícius. Eu senti uma certa dificuldade porque a gente ia em domicílio. Então, o que ocorre? É muito difícil você ficar sozinho com a pessoa, porque sempre tem um familiar e tudo, né? Claro. Mas ele consegue super bem. Eu aprendi muito com ele no Melhor em Casa. Eu fiquei 6 meses lá no CAPS, que aí já o CAPS ele é um público específico, né? Que precisa de medicação, né? De psicotrópicos e tudo. Então a gente foi eu e uma colega, a Neila, a gente ficou lá durante 6 meses, durante 2021, até o meio do ano. Ficamos atendendo, né? Que por acaso era o Vinícius que estava lá também. Ele deu o caminho da gente como era que funcionava o equipamento público, né? Sim. Quando foi no segundo semestre, eu fui atender nas UBS. Então, eu peguei Sede 2, que é lá em Quixeré, e Lagoinha 1. E foi uma experiência fantástica, assim, sabe? Eu não esperava encontrar tanta gente, tanta demanda para ser atendida, né? Sim. Eu tenho planos, tenho sonhos, eu não sei aliás, eu não posso dizer agora, porque não é uma coisa concreta, né, ainda. Mas o meu sonho é que daqui a pouco eu, com muito saudosismo, mas com a sensação de dever cumprido, que em breve eu me afaste da área financeira, dos tributos, né, e passe a atuar na área da psicologia. Exercer ali de fato, afinco, né, o dia a dia, sim. Afinal, né, esses 5 anos foram... Foram para isso, né, sem dúvida. E assim, e nessa troca de ideia,
uma simples troca de ideia, você se mostra muito mais que capaz, né? Assim, essa é uma gama de experiência, de poder, de conversa maravilhosa. Muito bom, muito bom. Feliz, vou ressaltar mais, feliz demais em ter você aqui conosco, com o broadcast, junto com a Líder FM, que cede esse espaço, que dá todo um apoio, além dos patrocínios. Ele é uma pessoa maravilhosa, a pessoa do Jonathan, que cede esse espaço aqui para o broadcast. É verdade. O Jonathan eu conheço de muito tempo, né, Jonathan? É mais um convidado, eu já vou dizer a terceira vez, eu sempre chego aqui, eu vou apresentar, ele disse, não, esse aqui já morou lá em casa, esse aqui é o que assim, eu vou apresentar e ele já é super popular. O Jonathan, ele lá no setor de tributos, ele tirava umas notas de serviço comigo também. Os meninos aqui, que é o Jardel... Roque Filho e Felipe. E Felipe, pois é, esses três eu também conheço, são amigos de longa data também. Sim. Como eu falei em trabalho, o que você... como o Djalma psicólogo atua, eu sei de não vou dizer que conheço, porque praticamente só escutei falar de um trabalho, não sei se um programa que você faz sobre psicologia esportiva. Sim. Eu achei muito bacana porque eu, como atleta, eu sou atleta demais e jogo vôlei, jogo bola e ando de skate, é aquela putaria. Eu sei e percebo até em grandes atletas o quanto é importante você estar bem da cabeça, porque às vezes você tem talento para aquilo, mas um movimento errado, uma jogada errada e é como se o talento sumisse. Então o psicológico, né, ele é parte importantíssima. Então fala um pouco do psicológico no esporte e explana um pouquinho desse seu trabalho que você vem fazendo, que se eu não me engano é na rádio, esse é um programa, algo do tipo. Tem um podcast na rádio FM Quixeré, tá. né? Uhum. Lá na sede. Tá. E aí tem uma turma, é um grupo de pessoas e a cada sábado eles levam um tema. Certo. Né? E aí, bacana. Eu já tinha participado de um, que era com a fisioterapeuta e uma nutricionista, que é a Leiliane Granja e a Carlinha, que é irmã do Carlinhos de Pipil. Ela é nutricionista. A gente falando sobre Lé, né? Aí eu participei desse. O segundo, eu tinha batido uma bola com o Luciano, né? Luciano é educador físico. Sim. Pra gente falar um pouco sobre psicologia infantil e esportiva e muito da iniciação ao esporte. Sim. Crianças, né? Uhum. E aí, para minha surpresa, era só um podcast, né? Tá. Mas aí o Luciano levou o Panqueca, né? Que o Panqueca também tem um projeto com crianças e tudo. Eu até, Anderson, comprei um livro na Amazon que fala sobre isso. Então, tenho que mergulhar mais nesse assunto para poder ter... Sim, não... Né? Porque, como eu lhe disse, na psicologia, tudo você tem que ler bastante, né? E toda hora tem uma abordagem nova, um assunto que você pode estar trabalhando. Então, a gente foi conversando, né? Uhum. O Miranda, que é o secretário de esportes, de cultura, esporte e juventude, ele já tinha falado comigo. Já você está vendo essas crianças aqui? Acontece que quando elas fazem 14, 15, 16, a gente não pode largar as mãos delas, né? Imagino. Tem que trazer para cá. E o que me incentivou a fazer esse podcast foi o seguinte. Num jogo aí que teve, um menino tinha perdido 6 pênaltis. Complicado, é complicado. Aí ele falou, o Miranda me disse, você imagina como é que esse menino vai estar quando ele chegar em casa? Como é que ele vai chegar em casa? Como é que ele vai para uma próxima partida? Se é que ele ainda vai querer uma próxima partida, né? Justamente. E aí, nesse campo, a gente tem que analisar uma série de coisas. Se o garoto está ali por recreação, sim, né, se divertindo, se ele está ali porque o pai quer, porque na psicologia do esporte tem esse item, sim, que o pai eu vou usar a palavra social, mas não é um status social financeiro, é um status social naquele ambiente, né? Sim. Eu quero que o meu filho seja um bom jogador. A gente bateu muito nessa tecla. Sim, e é o que a gente escuta muito, né? Meu filho vai ser jogador, meu filho vai ser... Pera ainda, o seu filho, às vezes tem 7, 8 anos, né? Como é que você tá... Massa, irado. É normal errar, né? Sim, e aí a gente conversando sobre isso, Anderson, do pai estar na arquibancada, é um exemplo, né, que a gente dá. E sempre gritando com o filho ou com o parente que olhe, mas não é a visão do pai que está na arquibancada.
né? O que importa, o sujeito que está importando naquele momento é a criança que está ali naquela quadra ou naquele campo executando o esporte no qual ele se propôs. Sim. Ele tem um técnico, ele tem uma equipe. No lugar desse pai ajudar, a gente entende que atrapalha. Porque ele não vai se... Eu tive de presenciar. Isso que eu vou dizer, eu presenciei. O garoto ficou travado e não olhava para a bola e tinha que olhar para o pai. Entende? Complicado. Pois é. Aí um menino desse, para a psicologia, a gente entende que ele precisa se conhecer esse sujeito, precisa se conhecer os anseios, as vontades, o que ele quer realmente, né? Porque muitas vezes no esporte a criançada gosta muito, né, de ir porque interage, brinca e tudo. Tá, sim. É difícil ter um garoto que diga eu não quero jogar bola. O pontapé inicial é divertido. É divertido. É divertido. Porque quando se profissionaliza o esporte infantil, por exemplo, aquele jogo, aquele campeonato é um campeonato adulto em miniatura. E aquele garoto vira um atleta adulto em miniatura, correndo risco de ter lesões, Sim, entendeu? sim. De desenvolver também síndrome de Burnout, que a síndrome de Burnout a gente qualifica como adultos que podem ter, que é quando você cansa de executar o mesmo trabalho por muito tempo. Tá. Que é aqui que prejudica. Tá. Né? Mas a criança, nesse ritmo que eu estou te dando esse exemplo, pode também desenvolver. Então, é um tema que me é muito pertinente, eu gosto bastante, né? E aí, a partir daquele dia, a gente estamos no namoro aí para ver como é que a gente faz para trabalhar, né, com essas crianças nesse meio do esporte, da iniciação, né? Porque o Panqueca tem meninos de 4 anos até 13, 14, se não me engano. E tem os maiores também. Mas é porque a gente tem a ideia de que se você observa, se você cuida do início, quando eles estiverem na idade de 15, 16, 17, vai ter um resultado bem melhor, né? Sim, eles já vão estar muito mais preparados, né? Saber lidar com perdas, né? Sim. Né? Saber que aquilo ali... eu acho que foi o Panqueca que me disse a questão de você dar uma trombada e tudo e pedir desculpa. Sim. Né? Ele ensina isso às pessoas para elas irem... Aquilo ali é um social, né? É um meio social. Sem dúvida. Então, eu tenho um parente, tenho um sobrinho que frequenta, né, lá o projeto do Panqueca. Eu faço questão de levar, de ver como é que tá, entendeu? Porque quando um menino desse faz um gol, ele confraterniza com seus colegas e depois ele olha para o familiar. Sim. Né? Ele sabe que tem alguém ali esperando isso de mim, que queria isso de mim, né? Exatamente. Em contrapartida, poxa, eu não fiz nenhum gol hoje. Né? Mas aí o familiar tem a compreensão de explicar, de dizer que aquilo é só um jogo, que hoje você não fez, mas amanhã pode dar tudo certo, né? Faz parte, do jeito que o outro time ganhou, ele pode ganhar da outra vez. A gente falou um pouco da atuação do Djalma, né? Esporte, psicologia infantil. Então, hoje, o Djalma psicólogo, se eu quiser ter uma... É consulta, né? Pode ser. Pode ser. É assim que eu não sei, eu sou leigo, né? Fica à vontade. Se eu, Anderson, Brody, quer ter uma consulta com o Djalma. Djalma atende particular, Djalma atende numa clínica, Djalma vai na sua casa. Como que funciona hoje o Djalma psicólogo, assim, dessa forma? Pois é, Anderson. Eu lembro que a minha turma chegou a 104 alunos, viu? Em 2017. A gente ainda terminou com um número muito grande, 64, se não me engano. É muita gente, né? Querendo ter pacientes e tudo. Sim. Bem, eu concluí em dezembro. Tá. E no mês seguinte, eu iniciei uma pós-graduação em saúde pública com ênfase em saúde da família. Que é uma área que, como eu já falei antes, me interessa demais, né? Tá. O atendimento em UBS, Unidade Básica de Saúde, que são os nossos postinhos, né? Aqui nós temos Lagoinha 1, 2 e 3, né? Sim. Pois é. Então, eu não estou atendendo ainda particular. Certo. Né? Eu trabalho no setor de tributos de 7 a 1. Mas, assim, eventualmente eu vou à tarde para resolver algumas coisas. Eu poderia ter esse horário da tarde para isso. Mas eu estou me dedicando a essa pós-graduação e o meu desejo, o meu intuito é mergulhar nesse campo do serviço público. Certo. Rapaz, eu não quero estipular um tempo, 2 anos, 3 anos, mas o tempo que der para eu aprender,
nesse local me vai ser muito rico. Certo. Claro que eu tenho um desejo de atender particular, né? Eu quero, em breve, ter um local, uma sala. Mas aqui eu penso o seguinte, no particular, quando você vai atender, por exemplo, uma criança, eu até achava que não tinha afinidade com esse público. Aham. Mas quando você está no serviço público, você atende criança, idoso, adulto, não tem, O que vier. né? No particular, você ainda pode se dar esse O luxo. luxo de, né? Mas que eu acho que falta, aí vai faltar a humildade do, Sim. né? Sem dúvida. Quando você aceitou esse desafio de ir para a faculdade fazer isso. Então, eu imagino que para eu atender crianças, por exemplo, no privado, no particular, eu tenho que ter uma sala adaptada, tem que ser lúdico, Tá. entende? Uhum. Tem que ter cores, tem que ter todo um aparato, né? Uhum. E se for para fazer isso, eu quero fazer direito, bem feito. Bem né? feito. Ótimo. Perfeito. Então, como um humilde prestador de serviço, que eu me Certo. considero, Tá. o meu desejo é começar atender no serviço público, né? Ajudando de verdade, né? Ajudando ali. Fazendo esse trabalho Uhum. que as pessoas tanto necessitam. A gente até tinha falado, eu não sei como é que está o tempo, mas a gente tinha falado em relação à pandemia, né? Tá, sim. Durante a pandemia, todo mundo foi afetado, Claro. né? E que a pandemia não acabou, mas nessa situação de quase pós-pandemia, a gente não imagina quanto tempo se vai levar para que alguém que sofreu algum trauma durante a pandemia se recupere. A gente vai falar disso como um dia se falou que teve aquela gripe espanhola no início Sim. do século, Aham. né? Que a minha mãe ainda lembra de histórias que contaram para ela, Sim. entende? Mas assim, a gente não consegue medir quanto tempo isso vai levar para uma pessoa se recuperar de algum trauma por conta do Covid, seja por perder um parente, seja por ter tido sequelas, Sim. entende? A minha filha vai falar disso, acredito que um neto meu vai falar disso, né? Entendeu? Certeza. Ela vai explorar esse ponto, porque muita gente sofreu com isso, né? Minha mãe me disse, tinha um tio dela, que ele era uma pessoa letrada na época, né? Uhum. E ele contava o seguinte, minha mãe nasceu em 54, ela tem 68 anos. Então ela me disse que ele ia lá do Boqueirão para Aracati comprar uma vacina, Aham. mas quando chegava de volta, a pessoa que tinha encomendado já tinha morrido. Nossa Né? senhora. Que Então, situação, aí, né? eu imagino que daqui a, sei lá, 50, 60, 70 anos ainda vão falar do Covid, né? Sim. Mesmo assim, com essas vacinas, a gente teve uma oportunidade, né? Claro. De parar de morrer pessoas e tudo. Eu, por exemplo, eu tomei as 3 doses, né? Uhum. Quando eu como universitário, eu tomei em Mossoró. Eu chegava 4h30 da manhã, saía de casa para chegar lá, tentar ser um dos primeiros. Sim. Eu peguei, Anderson, no dia da minha formatura. Eu não fiz festa, mas uma colega minha, que até aqui de Lagoinha, Rafaela, Uhum. ela é psicóloga também, Rafaela Oliveira. Um abraço, viu, Rafa? Rafaela é a esposa do Wanderson? É, do Wanderson, que é Oh, seu Wanderson, primo. meu primo, Pois olha. ela é psicóloga também. Depois traz ela aqui, que ela Sim, com certeza. ela fala muito bem. E aí, ela me convidou. Ela, não, vamos como convidado para a minha festa, né? Tá todo mundo lá. E nesse dia eu peguei Covid, rapaz. Misericórdia. Mas assim, com tudo que eu passei, que não tive nada no pulmão, só foi garganta, eu devo as vacinas. Então, tem muitas histórias pra gente contar, né? E Sim. tem muitas pessoas, crianças, sabe? Muitas crianças. Eu atendi muitas crianças com sequelas mentais, com traumas por conta do Covid. Sim. De ter que ficar em casa, de não poder ir praticar um esporte, de não poder ir para a escola, né? Sim. Então, isso é muito importante que os pais também observem, né? Como é que está essa criança hoje, né? Sim. Nesse quase pós-Covid, porque a gente precisa sempre lembrar que a pandemia não acabou. Não acabou. Ela deu uma cessada, mas a China, eu sei que é longe, mas veio de lá, né? E Começou lá, né? Xangai está aí com um lockdown pesadíssimo, né? Eles fizeram primeiro 7 dias, eu nem sei como é que está ainda. É, no mínimo, muito preocupante, né? Pois é, que Muito onde preocupante. começou está retornando, mas vamos pedir a Deus que não chegue até nós, né, meu amigo? Sim, sem dúvida. Quero mais uma vez agradecer por você ter conseguido um tempo, ter essa troca de ideia maravilhosa, tá bom? Dizer que o broadcast é só gratidão, suas considerações finais, e é isso, agradecer a você, a Líder FM e a todo mundo que apoia o broadcast. É verdade, eu quero agradecer a Líder FM, seus patrocinadores, e
Anderson, foi muito bom aquele nosso encontro por Sim, acaso, né? sem Porque dúvida. eu já tinha Sim. assistido Rolou um pré-podcast ali, uma troca de ideia maravilhosa ali, né? no meio do lanche, né? Sim. Mas eu achei muito interessante quando você fez. Quando você tinha o Jornal Natural, Sim, né? sim. Era tão diferente, porque era ali, às vezes era num cercado, tinha plantação de milho, né? Isso, Era isso super mesmo. interessante. E eu tenho uma coisa em relação a você que eu não lembro quem me disse. Tá. Mas que quando você estudava no ensino médio, eu acho que você ia, todo mundo ia de mochila, você ia com uma bolsa de Com palha. bolsa de palha, isso. Né? Eu Isso cheguei mesmo. a comprar uma bolsa de palha uma época, porque eu achava muito interessante, sabe? Sim, Assim, sim. essa forma diferente da gente Sim. se manifestar, né? Sim. A forma como você se veste, a forma como eu, Sim. o Jonathan, a nossa blogueira que chegou agora aí, Sim, né? sim, tá nos É, bastidores já, vocês não perdem por esperar. A gente tem algo a dizer, né? Sim, A nossa expressão, ela fala muito, Sim, né? sim. Até o silêncio fala, né? Sem dúvida. Então, assim, da minha parte, eu só tenho mesmo a agradecer, porque sou um psicólogo recém-formado. Aprendi lá no início que a gente precisa ser humilde, que sem leitura não adianta, assim, você não vai, né, ter respaldo para ajudar as pessoas, realmente. Então, aqui da minha parte, é só gratidão a você, Anderson, e a todo mundo que faz aqui a Rádio Líder FM pelo espaço. Maravilhoso, maravilhoso. Muito feliz por tudo. Então, família Broadcast, mais uma vez é uma satisfação estar com cada um de vocês aí. Um salve. Valeu. Valeu.